Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com a seção 5.3, que é sobre diagonalização. Então, gostaria de comentar com vocês primeiramente como fatorar um número real, né? Então, o número real 30 aqui, ó, ele pode ser fatorado, né, ou expresso como um produto de fatores primos, né? Da seguinte forma, 30 é igual a 2 vezes 5 vezes 3, ok? Na seção de diagonalização, ao diagonalizar uma matriz, a gente vai escrever a matriz como um produto de três fatores, três matrizes, ok? Então a gente vai escrever a matriz A de forma fatorada, né, como um produto de três fatores, uma matriz P, uma matriz diagonal D e a inversa da matriz P, ok? Para nós fazermos essa fatoração da matriz, a gente vai ter que utilizar diretamente cálculos de autovalores e autovetores. E uma das aplicações dessa diagonalização, dessa fatoração da matriz, é para a gente calcular rapidamente potências da matriz A, ou seja, A na K para K inteiro. Tá? Então, lembrando vocês, né, que ao eu calcular a potência de A ao quadrado, a gente não basta somente levar os elementos da minha matriz ao quadrado. A gente precisa multiplicar ela, A vezes A, né? Ao cubo também, mesmo procedimento, seria A ao quadrado vezes A. E então, para isso, na forma fatorada é mais fácil, porque nos poupa tempo para calcular essas potências de matriz. Então, a primeira coisa a se observar é o seguinte: a nossa matriz diagonal, no exemplo 1 aqui, dada como 5300, lembre que a matriz diagonal é aquela matriz que só possui elementos não nulos na diagonal principal e o resto da matriz ela é toda zero. Tá? Então, para matrizes diagonais, elevar uma matriz diagonal numa potência, né, a nossa resposta, que seria aqui, ó, d ao quadrado é igual a d vezes d, ao a gente fazer essa operação aqui, a gente vê que basta somente elevar os elementos da diagonal principal ao quadrado. D ao cubo seria d ao quadrado vezes d, né? O resultado que eu obtinha anteriormente, o nosso d ao quadrado vezes d. Se nós operarmos aqui, fizermos essa operação, veremos que basta somente levar os elementos da diagonal ao cubo, ok? E assim por diante, né? Para qualquer matriz diagonal, né, a potência da matriz diagonal elevada na K é a gente elevando os elementos da diagonal principal na K, ok? Coisa que não acontece para matrizes que não são diagonais, tá? A gente não pode somente elevar todos os termos dentro da matriz na potência, que vai estar errada a nossa operação. Ok? Então, no exemplo 2 aqui, ó, o exemplo 2 está pedindo para encontrar uma fórmula para calcular AK. Tá? Se eu sei que A pode ser escrito como esse produto aqui, ó, quem seria meu A na K? Okay? Então, né, eu dou a minha matriz A, minha matriz D e minha matriz P. Então, a primeira coisa que tem que fazer é calcular a inversa da nossa matriz P. Né? Nossa matriz P, então, pela fórmula de matriz inversa 2 por 2, a gente encontra que a nossa matriz P é essa aqui. Okay? Então, o que a gente vai precisar? Bom, para ver como fica a expressão de A elevada na K, a gente precisa de A igual a P vezes D vezes P menos 1. Ok? Então, quem seria A ao quadrado? P vezes D vezes P menos 1 vezes P vezes D vezes P menos 1. Observem que a inversa P menos 1 vezes AP, né, pela definição de inversa, é a matriz identidade. Okay? E o que fica a matriz identidade aqui multiplicada pelo D? Ó? A matriz identidade, para produto de matrizes, ela é como se ela fosse o elemento neutro na multiplicação. Né? A matriz identidade vezes uma matriz D, ela fica a própria matriz D. Ok? Então, por isso, aqui
identidade vezes D vai ficar somente o D. Ou seja, vai ficar P vezes D vezes P menos 1. Que ficaria P vezes D ao quadrado vezes P menos 1. Ok? Para A ao cubo, mesma coisa, né? A gente vai pegar A, P vezes D vezes P menos 1, vezes A ao quadrado, que a gente encontrou na linha de cima. Então ficaria P vezes D vezes P menos 1, vezes P vezes D ao quadrado vezes P menos 1. Ok? Novamente, né, a inversa, P menos 1 vezes P da identidade. Né? Ao multiplicar a identidade pela D ao quadrado, vai ficar D ao quadrado. E D vezes D ao quadrado vai dar D ao cubo. Então fica P vezes D ao cubo vezes P menos 1. Então é fácil observar, né, que A na K, ok? Minha matriz A elevada na késima potência, ela vai ser P vezes D elevado na késima potência vezes a matriz inversa da P, a P menos 1. Então, quem são as matrizes P e D? Então, como eu disse que é diretamente relacionado ao cálculo de autovalores e autovetores, então a matriz P, tá, é a matriz das colunas dos autovetores da minha matriz A. E a minha matriz D? A minha matriz D é a matriz diagonal dos autovalores que eu encontro da minha matriz A. Ok? Então, se me derem uma matriz A, N por N, né, a gente precisa calcular os autovalores e os autovetores para encontrar a matriz P e a matriz D. Ok? Ah, mas ainda falta P-1, né? E essa P-1 aqui, ó, quando a gente diagonaliza uma matriz A, né, ela é garantida devido ao teorema 1. Nosso teorema 1 diz que uma matriz ela é diagonalizável se e só se a matriz A tiver N autovetores ali. Tá? Por quê? Porque, bom, quando a gente calcula autovetores da minha matriz A e todos os meus autovetores são LI, lembrem que a minha matriz P são as colunas dos autovetores. Ok? Como as colunas são LI, necessariamente vai existir matriz inversa. Por isso existe a P na menos 1. Ó. E com isso, né, a gente consegue diagonalizar a matriz A. Então, nem todas as matrizes A quadradas, né, elas são diagonalizáveis. Somente as que tiverem N autovetores ali. Ok? Então, encontre a diagonalização da matriz A, se possível, tá? Onde nossa matriz A, então, é essa aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular os autovalores e os autovetores. E encontrar a matriz P e a matriz D. Então, vamos lá. Conforme foi visto, então, na aula de autovalores e autovetores, né? Como que a gente encontra os autovalores de uma matriz, da nossa matriz A do exemplo 3? Essa aqui. Então, a gente precisa calcular o determinante de A menos lambda I igual a 0. Tá? Ou seja, o determinante dessa minha matriz A aqui, ó, só que na diagonal principal a gente diminui lambda, né? Que ela fica dessa forma aqui, então. Ó. A menos lambda, 3 e 3, menos 3, menos 5 menos lambda, menos 3, 3, 3 e 1 menos lambda. A gente precisa calcular esse determinante e igualar a 0. Ok? Então, ao fazer o cálculo desse determinante 3 por 3, a gente encontra essa equação de grau 3. Ó. Essa equação é chamada equação característica da minha matriz A. Né? E as raízes dessa equação, elas são os nossos autovalores, são os autovalores da minha matriz A, que eu estou procurando. Ok? Então, como que eu encontro, né, através dessa equação característica de grau 3, né, os autovalores? Ou seja, como que eu encontro as raízes, né, dessa equação cúbica? Então, o método proposto que eu fiz aqui é o seguinte. Primeiro a gente vai ter que tentar acertar uma raiz. Né? Geralmente, quando a nossa equação cúbica aqui, né, na verdade sempre, né, que a minha equação cúbica ela tiver uma raiz inteira, ela necessariamente, essa raiz ela precisa ser divisível pelo termo independente da equação. Ou seja, a nossa raiz inteira aqui, ó, ela precisa ser divisível por 4. Então pode ser mais ou menos 4, mais ou menos 2 e mais ou menos 1. São os candidatos à raiz inteira. Então eu vou testar o 1. Tá? Como que eu verifico se lambda, né, 1 é uma raiz
desse meu polinômio característico, né, dessa minha equação característica, eu substituo no lugar de lambda, e se essa igualdade se manter, né, se der zero igual a zero, então quer dizer que esse valor que eu testei, ele é uma raiz do meu polinômio, né, ou da minha equação característica, ok? Então nós verificamos que se eu colocar lambda 1 igual a 1, eu coloco aqui, ó, fica menos 1, menos 3, menos 4, mais 4, 0. Então a gente verifica que 1 é uma raiz, tá, da equação característica, ou seja, 1 é um alto valor já da minha matriz A que eu encontrei. Basta fazer o teste. Se não desse, né, 0 igual a 0, a gente teria que testar o menos 1, verificar, testar o mais ou menos 2 e o mais ou menos 4. Tá? Como a gente encontrou uma já, então para a gente encontrar as outras duas, a gente vai dividir o polinômio cúbico. Tá? Mas a gente vai dividir esse polinômio por quem? Né? Então a gente divide por lambda menos essa raiz que a gente encontrou. Tá? No caso foi 1, então é o nosso polinômio cúbico dividido por lambda menos 1. E aí a gente vai encontrar um polinômio de um grau inferior, né? Ou seja, um polinômio de grau 2. Fazemos Bhaskara e encontrar umas outras raízes, né? Que são os outros dois autovalores. Ok? Então aqui está a divisão do polinômio. Ó. Como que a gente faz essa divisão, né? A gente verifica aqui, ó, eu preciso tirar o menos lambda ao cubo. Então, o que eu tenho que multiplicar por lambda para dar menos lambda ao cubo? Menos lambda ao quadrado, né? Aí a gente coloca aqui, menos lambda ao cubo. E aí esse menos lambda ao quadrado tem que multiplicar também pelo menos 1, né? Pelos dois termos aqui. Então fica mais lambda ao quadrado. Aí a gente diminui, ok? Diminui. E nos sobra aqui menos 4 lambda ao quadrado mais 4. E agora, o que a gente precisa, né? Multiplicar por lambda para dar menos 4 lambda ao quadrado. A gente precisa multiplicar por menos 4 lambda, né? Que vezes lambda dá menos 4 lambda ao quadrado. Então esse menos 4 lambda a gente multiplica por tudo aqui, né? Então dá menos 4 lambda ao quadrado mais 4 lambda, ó. Aí diminui e nos dá menos 4 lambda mais 4, ok? E aí a gente pega menos 4, multiplica por lambda menos 1 e dá menos 4 lambda mais 4, né? Eu diminui e dá 0, ok? Então esse aqui é o nosso polinômio agora de grau 2. E ao fazermos a Bhaskara aqui, o subproduto, né? A gente encontra as outras duas raízes do polinômio, ou seja, meus outros dois autovalores, ok? Verificamos aqui, ó, que os autovalores eles são iguais, é menos 2 e menos 2. Então, os autovalores da minha matriz A são lambda igual a 1, de multiplicidade 1, e lambda igual a menos 2, de multiplicidade 2. Ok? Como que a gente calcula agora os autovetores? Né? Então a gente tem que resolver um sisteminha. A menos lambda i x igual a 0. Ok? E no lugar de lambda aqui, ó, a gente tem que substituir os autovalores que a gente encontra. Tá? Então aqui, ó, para lambda 1 igual a 1, no lugar do lambda, então, no lambda 1, eu vou colocar 1. Tá? Ou seja, o que acontece aqui, ó, nessa parte? Na minha diagonal principal, eu vou ter que colocar menos 1. Né? Então, a nossa matriz A, né, com a diagonal diminuindo 1, vai ficar dessa forma. A gente coloca aqui a última coluna, né, no lado direito de zeros. Ó. Então essa aqui é o que? É a minha matriz A, só que na diagonal principal a gente diminui 1, né? Diminui o nosso alto valor que a gente encontrou. Então ela fica dessa forma aqui. Ó. E aí a gente precisa encontrar a solução. A solução são todos os autovetores. Ok? Então, ao escalonar, a gente encontra uma linha de zeros. Né? E verifica aqui, ó, que o nosso... a gente, né, a gente troca as duas linhas aqui, né, para encontrar. A gente verifica que o nosso x3 é variável livre, ok? E que o nosso x2, então, pegando a primeira linha aqui, ó, a gente verifica que o x2 é menos x3, o x3 é x3, e depois a gente verifica que o x1, trocando essa segunda linha aqui, que o x1 é x3, ok? Então, o nosso autovetor, ó, todos os nossos autovetores associados ao autovalor igual a 1 para a minha matriz A são, né, x3, né, todos os múltiplos desse vetor aqui, ó, 1, menos 1 e 1. Ok? Por quê?
porque x1 é 1x3, x2 é menos 1x3 e x3 é 1x3. Então esses aqui são todos os autovetores, né, relacionados ao meu autovalor igual a 1. E para lambda igual a menos 2, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Só que lembrem que a gente tem que resolver o sistema A menos lambda ix, né? Como o lambda é menos 2, então menos o menos 2 vai ficar mais 2, né? Ou seja, a gente precisa somar a diagonal principal da minha matriz A mais 2, né? E acopla a coluna de zeros do lado direito e resolve o sistema, ok? Então esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Com o que a gente encontra aqui, né? Então eu vou voltar um pouco aqui, ó. A gente encontrou então a 1 menos 1 e 1, né, para o alto valor lambda igual a 1. E agora esse que eu pedi para vocês fazerem, lambda igual a 2 igual a menos 2, a gente vai encontrar dois vetores. Ou seja, vão ter duas variáveis livres, né, no nosso sistema, e a gente, por consequência, encontra dois vetores, né, dois autovetores, né, relacionados. Ok? Então, a gente pode verificar que esse conjunto de três vetores são LI, né? Um método de verificar é calcular o determinante, né? Se o determinante for diferente de zero, quer dizer que esse conjunto é LI, tá? Então, esse é um método, tá? A gente encontra esse conjunto LI, tá? Então, a gente pode construir a nossa matriz P. Como que a gente constrói a matriz P? Colocando os três vetores, né? Colocando os três vetores, não importa a ordem, ok? Dos autovetores encontrados. E como que eu construo agora a matriz D da diagonal? A ordem precisa ser a mesma dos autovetores que a gente encontrou na matriz P. Ok? Então, se eu coloquei a primeira coluna aqui ó, do autovetor relacionado ao autovalor 1, eu preciso colocar na minha matriz D o primeiro sendo 1. E os outros dois, como é menos 2, eu coloco menos 2. Então, eu encontrei minha matriz P e minha matriz D. Tá? Verifique que P e D funcionam, né? Para calcular o P na menos 1, verifique simplesmente que A vezes P é igual a P vezes D. E isso é equivalente a mostrar que A é igual a P vezes D vezes P menos 1, quando P é invertível. Tá? Ou seja, então a gente pode fazer de duas formas, né? Depois que a gente encontra a minha matriz P e D, a gente, para evitar calcular a inversa, a gente pode só simplesmente fazer essa manipulação algébrica aqui, ó, multiplicar pela matriz P do lado direito dos dois lados, né? Aí aqui vai ficar a identidade, aí vai sumir. Então, ou a gente faz P vezes D vezes P menos 1 e verifica que é igual a A, ou simplesmente a gente multiplica A vezes P e multiplica P vezes D e vê que essas igualdades elas satisfazem. Okay? Portanto, né, como a gente encontrou autovetores LI, né, a gente pode dizer que essa matriz ela é diagonalizável. Agora aqui tem um outro exemplo, né? Diagonalize se possível. Tá? Então a equação característica aqui, lembra como é que a gente calcula os autovalores? Determinante de A menos lambda I igual a zero. Okay? A gente verifica, a gente encontra a equação característica e a gente chuta uma raiz, né? No caso que a gente fez, ó, aqui o lambda igual a 1, e as outras duas são menos 2. Ok? Assim é a mesma equação característica do exemplo anterior. Só que na hora da gente calcular os autovetores, tá? Aqui, ó. No entanto, ao calcular os autovetores, a gente descobre que cada autoespaço tem apenas uma dimensão. Um único vetor relacionado para cada autovalor. Logo, dos três autovalores, a gente só tem dois autovetores. Tá? Então, no exemplo anterior, o que a gente fez? A gente encontrou um autovalor 1 e dois autovalores menos 2. Né? E na hora de calcular os autovetores, a gente encontrou três autovetores, porque tinha duas variáveis livres, né, quando a gente foi calcular o menos 2. Só que para esse exemplo, quando vocês forem calcular o do lambda igual a 1, vai dar o mesmo, esse aqui. Só que quando vocês forem calcular para lambda igual a menos 2, só vai ter uma variável livre. Isso quer dizer que a gente vai encontrar só um autovetor. Ó. Então a gente não vai ter três autovetores ali, a gente só vai ter dois. Então isso aqui quer dizer que a nossa matriz ela não é diagonalizável.
Ok? Então aqui ó, é impossível obter uma base no R3 usando os vetores de A, tá? Porque todo outro vetor, o V3 que a gente encontrar, ele vai ser necessariamente combinação do V1 e V2. Não tem como a gente encontrar 3 autovetores ali. Logo, pelo teorema 1, a minha matriz não é diagonalizável, tá? Então, sempre que a gente tiver, né, isso aqui acontece mais para autovalores repetidos, né? Isso acontece para autovalores repetidos. Quando tiver autovalor repetido, a multiplicidade, né? Por exemplo, se eu tenho dois autovalores repetidos, né? Menos 2 e menos 2, eu preciso ter duas variáveis dependentes para encontrar dois autovetores relacionados a esses dois autovalores iguais. Quando eu não encontro, né, dois, quando eu encontro menos, quer dizer que a minha matriz ela não é diagonalizável, ela pode ser fatorada. Então temos o teorema 2, que nos diz que uma matriz quadrada n por n, com n autovalores distintos, ela é sempre diagonalizável. Ok? Então esse teorema ele é importante porque nos evita, né, nos poupa tempo fazendo cálculos. Eu posso pedir para vocês o seguinte: verifique que a matriz A é diagonalizável. Né? A gente não precisa calcular autovalor, calcular autovetor, descobrir quem são, encontrar a matriz P e encontrar a matriz D. Se eu pergunto se simplesmente é diagonalizável, né, o teorema 2 nos diz que se os autovalores forem distintos, ela é diagonalizável, ponto. Então basta eu calcular e encontrar os autovalores. Né? Como que eu encontro os autovalores dessa matriz do exemplo 5? Observem que ela é uma matriz diagonal, né? Abaixo da diagonal principal, os elementos são todos zeros. Então, como que a gente encontra? Os autovalores eles estão na minha diagonal principal. São esses três valores aqui. Ou seja, os autovalores da minha matriz A são 5, 0 e menos 2. Tá? Então, como meus autovalores são distintos, né? A minha matriz é diagonalizável. Eu vou escrever aqui, ó. Meus outros valores, então, é lambda 1 igual a 5, lambda 2 igual a 0, lambda 3 igual a menos 2. Né? Quando a matriz é diagonal, então, os meus autovalores eles estão explicitamente na minha diagonal principal. Como são distintos, é diagonalizável, ponto. Não precisamos calcular tudo. Só precisaríamos calcular tudo se eu pedisse, né? Fatório, encontre, né? P e D e a P-1, né? Daí vocês precisariam fazer o cálculo, ok? Aqui, ó. Diagonalize a matriz A se possível. Então, novamente aqui, ó, a gente tem uma matriz diagonal, né? Agora não é diagonal, em que acima da diagonal principal a gente tem o número 0, né? Os zeros. E aqui a gente verifica quem são os autovalores da minha matriz A. Então, tem dois autovalores repetidos igual a 5 e dois autovalores repetidos igual a menos 3. Ok? Então tá aqui, ó. A matriz é diagonal, logo os autovalores são 5 e menos 3, né? Números de multiplicidade 2. Então, como a gente determina os autovetores, tá? Então, novamente, eu vou lembrar vocês que quando a gente tem esse caso em que os autovalores eles são repetidos, né? Pode não ser diagonalizável, né? Porque quando os autovalores eles são todos distintos, ela já é diagonalizável. Né? Então, quando eles são repetidos, o que a gente precisa verificar? Bom, a gente tem 2 iguais a lambda igual a 5. Então, quando a gente for fazer o cálculo para encontrar, a gente precisa encontrar duas variáveis livres, né? Para esse cálculo de autovetores, né? Para esse autovalor igual a 5. E aí a gente vai encontrar dois autovetores. Tá? Se encontrar menos, né? Quer dizer que não é diagonalizável. Então aqui, ó, calculando, né, autovetores associado a lambda igual a 5, a gente encontra dois autovetores, ok? Duas variáveis livres para resolver esse sistema aqui, ó, a menos 5 e x igual a 0. Então vocês têm que calcular essa matriz aqui, essa matriz na diagonal principal diminuindo 5, ok? E colocamos mais uma coluna na direita igual a 0. Observem que ao a gente diminuir 5 aqui, ó, nas duas primeiras linhas, né, já vai ficar as duas linhas de 0. Que eu vou passar para baixo, né, só vai ter duas linhas. Ó. Então, das nossas 4 variáveis, né, a gente só vai ter 2 pivôs. Vamos escalonar. As outras duas vão ser livres. Por essas outras duas serem livres, né, a gente vai encontrar dois vetores, ó, dois autovetores associados. Ok? Mesmo caso para quando eu tenho outro valor
lambda igual a menos 3, observem que a gente tem que calcular isso aqui, ó, a menos lambda i x igual a 0, fica a menos o menos 3i, por isso fica a mais 3i. Né? Para a gente calcular, então, a gente tem que somar 3 na diagonal principal aqui, colocar a coluna de zeros do lado. Né? Então, observem que essas duas linhas aqui, ó, vão ficar 0, 0 aqui, a gente vai ter duas colunas, né, de zero. Tá? E aí a gente vai observar que a gente vai ter duas variáveis livres também. Isso quer dizer que a gente vai ter dois autovetores, ó. Dois autovetores LI, né, também. Então, quem seria, né? Quando eu peço para diagonalizar, eu peço para vocês encontrar uma matriz P, que é a matriz dos autovetores, né? Então, é a matriz dos 4 autovetores aqui, que são LI, tá? E a matriz D, que é a matriz diagonal, né? Com a ordem que a gente escolheu dos autovetores. Então, V1 e V2 era para o autovalor 5, a gente coloca 5, 5, né? V3 e V4 era para menos 3, coloca menos 3, menos 3. Então, tá aqui, diagonalizada, tá? Se vocês quiserem tirar a prova real, basta fazer AP igual a P vezes D, ok? Então aqui tem exercícios, né? Tá pedindo que eu escreva A de forma fatorada e calcule A na 8, onde a minha matriz A é essa aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Bom, calcula autovalores e autovetores, ok? Aqui a nossa equação característica para encontrar os nossos autovalores é uma equação quadrada, né? A gente faz Bhaskara e encontra eles. Depois encontra os autovetores, né? Monta a matriz P e a matriz D. E quem seria meu A na 8? Seria isso aqui, ó. P vezes a matriz diagonal elevada na oitava potência vezes a inversa da P, tá? Então, aqui a gente verifica que a gente tem que fazer menos cálculos, né? Se a gente fosse calcular A na 8 sem essa diagonalização aqui, a gente precisaria calcular 7 produtos de A, né? A vezes A vezes A, né? Todos esses produtos. Ok? E o exercício 2, né? Então eu dou uma matriz A e dois vetores, U e V. E eu estou escrevendo, usa essa informação para diagonalizar A. Tá? Então a gente vai observar o seguinte, né? Quando a gente multiplicar A por U, a gente vai verificar que vai dar um múltiplo do vetor U. Ou seja, o U é um autovetor e o múltiplo que a gente encontrar, o lambda 1 aqui multiplicando U, vai ser o nosso autovalor associado. Mesma coisa com o V. Então eu vou fazer A vezes V e vai dar, por exemplo, né, 2V. Então eu sei que o meu autovalor seria o lambda 2 seria o 2, né, nesse exemplo que eu comentei, e o autovetor seria o V. Né? Então, como que a gente diagonaliza, né, através dessas informações? Bom, já tem os dois autovalores, que é o IV, desculpa, os dois autovetores, né, que é o IV, e basta encontrar os autovalores, que são os múltiplos deles. E aí, bom, a gente aqui, ó, coloca a matriz D, que é a matriz dos autovalores, e P é a matriz dos autovetores. Então, a resposta dos exercícios estão aqui, para vocês conferirem, ok? Então, os exercícios sugeridos então dessa sessão são os exercícios da sessão 5.3, tá? No livro do David Ley. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.